Muchas gracias, profesor Aguinaldo, por... Muito obrigado pela perspectiva, que também foi notada aqui em outros colegas, falando da questão ambiental do ponto de vista de desenvolvimentos intelectuais correspondentes à história do pensamento econômico clássico e o modelo de desenvolvimento pensado dessa forma. O professor Aguinaldo é um estudioso de referência no pensamento econômico. Vamos concluir, então, a nossa mesa agora com o professor doutor Marcos Cordeiro, da Unesp. Boa tarde. A Mariana, que está ali no meio, ela começou a contar agora meus 10 minutos, né? E eu espero concluir nos 10 minutos, né, tal como havia sido ajeitado. Mesmo porque o pessoal quer tomar café. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? É uma alegria grande estar aqui. Cumprimento todos os colegas, o pessoal lá de Montes Claros, né? Lá de Washington, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Santiago do Chile, né? Os colegas da China, um prazer muito grande reencontrá-los aqui no Brasil. E lembrando que nós estamos no 13º Fórum. Então, como lembrou o Paulino, em 2012 nós começamos, né, essa experiência, né, que acho que o Paulino firmou na época um acordo de cooperação com a Revista de Ciências Sociais e com a CAS, e nós estamos aqui no 13º e esperamos avançar por muitos anos mais, né? Gostaria de fazer uma referência para um amigo nosso que esteve desde o primeiro, mas que infelizmente está com problema de saúde e não pôde vir, nosso amigo do Chile, José Luiz Valenzuela, né? Então, é uma referência que, infelizmente, problemas de saúde o impediram de estar por aqui. A minha discussão, né, é justamente a temática da mudança climática, transição energética e questões geopolíticas. Uma coisa evidente que já foi colocado, que nós não temos, né, nós não temos mais eventos climáticos extremos, nós temos um novo normal, né, do ambiente. E nós não sabemos, né, quais são os limites, quais os picos desse momento. Eu me recordo entrando em sala de aula, falar para os meus alunos e olhar para eles toda vez, né? Daqui a pouco eu vou embora desse planeta. Vocês têm mais 70 anos para conviver e a temática ambiental é uma temática de vida ou de morte, como já foi colocado aqui. Esses eventos climáticos, eles de fato se tornaram um problema, né, e um tema que é incontornável nas relações internacionais. Então, as questões relacionadas à mudança climática, à transição energética, à economia verde, estão em todas as agendas internacionais. Sejam elas aqui nos países que abrangem a Amazônia, seja no G20, na COP30, na reunião dos BRICS, esse é um tema fundamental. E por conta dessa urgência, surge a questão da transição energética, ou seja, a busca de soluções que possam mitigar, né, a emissão de gases de efeito estufa e transformar a forma de produzir, que, como lembrou Aguinaldo há pouco, ainda continua sendo baseado na queima de combustíveis fósseis. A gente pode mencionar as coisas que já estão em curso, né? Por exemplo, energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, uma nova geração de biocombustíveis, uma nova geração de etanol, etc. Ou poderíamos até ver a discussão sobre fusão nuclear. Nesse aspecto, vale a pena ver o grande projeto de cooperação internacional ITER, né, que se desenvolve na França e que modificaria completamente a questão da produção de energia, né. É claro que incorporaria a Lua, né, como um apêndice, fechando ou
abrindo um buraco nesse sistema fechado que é o planeta Terra, porque da Lua teria que vir hélio 2. Né? Esse tema é muito latente e, para a surpresa dos países industrializados ou dos países ocidentais, quem está dando hoje uma resposta efetiva ao tema da transição energética e combustíveis sustentáveis é a República Popular da China. Então, nós temos aqui uma ampliação muito grande dentro do território brasileiro da produção de energia eólica e de energia solar, principalmente porque a produção da China diminui a cada ano o custo de geração de energia elétrica a partir de rotores e de painéis solares. A China muda o paradigma quando troca ou lidera hoje a eletromotricidade. Então, os carros chineses hoje estão em em grande parte do mundo, e, por exemplo, no Brasil, eu escutei recentemente no México, os carros elétricos chineses chegam com um preço extremamente competitivo e que levam à mudança no próprio paradigma das economias locais. A grande questão é que, para produzir rotores, para produzir painéis, para produzir baterias, a gente está abrindo uma nova situação que é uma competição por recursos naturais, principalmente os chamados minerais críticos. Então, a gente poderia mencionar o molibdênio, cobalto, cobre, níquel, terras raras, urânio, vanádio, lítio e nióbio. Então, existe uma competição renovada em nível internacional por conta desses recursos naturais. Eu gostaria de mencionar duas questões que valem a pena. Desde 2021, Estados Unidos e União Europeia iniciaram o Conselho de Comércio e de Tecnologia, né, que seria a TTC, né, Trade and Technology Council. E uma grande discussão nesse TTC, é justamente de criar, né, sinergia entre a Europa e os Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologia, na própria incorporação de empresas europeias debaixo da Lei de Combate à Inflação dos Estados Unidos e também que eles organizem uma estratégia ou uma colaboração para buscar minerais críticos. Então, se nós pensarmos aqui, o Brasil produz lítio, o Brasil produz níquel, o Brasil produz cobre, né? Sem falar em outros países da América Latina. E por conta desses grandes recursos que existem na região para viabilizar essa transição energética, nós vemos a intensificação das pressões dos Estados Unidos com relação aos países latino-americanos, principalmente para conter a presença da China aqui na nossa região. Vale muito a pena acompanhar as audiências da general Laura Richardson no Senado dos Estados Unidos, em que é recorrente, né, quando ela fala da quantidade de água que tem na América Latina, da quantidade de lítio que tem na América Latina, na quantidade de petróleo que tem na América Latina, como se quisesse fechar a América Latina para colaboração com outros países. Está disponível na internet um discurso da general Laura Richardson na conferência de Aspen, né? Eu estava abrindo aqui, aí eu me descuidei e acabou ajeitando aqui. Mas vale a pena observar, né, como que a transição energética, a busca de uma nova alternativa, né, que seria a solução para toda a humanidade, ela acaba sendo ofuscada por conta da competição e dessa nova Guerra Fria que acaba
se estabelecendo, né? Uma questão que o professor Aguinaldo falou no final, que eu gostaria de retomar, é que essa competição ela é importante, por exemplo, para essa nova industrialização do Brasil, aproveitando uma grande capacidade de geração de energia barata, né? E que, nesse tipo de processo, não pode o Brasil, ou o Chile, ou a Argentina, ou o Peru, ou o México, se contentar em ficar exclusivamente na etapa mais rasa da agregação de valor, que é extrair o mineral, né? Ou seja, hoje tem o Vale do Lítio no Brasil, que é no Vale do Jequitinhonha. Então, esse Vale do Lítio nesse Vale do Lítio, deveria que se organizar não apenas o beneficiamento do lítio, mas também a produção de baterias elétricas, para que nós não fiquemos, mais uma vez, né, nessa divisão internacional do trabalho, em que a América Latina é cobiçada por seus recursos, né, porém, ela continua numa baixa escala de agregação de valor, né? Isso é o que eu tinha que falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muchas gracias, profesor. Muito obrigado, professor Marcos Cordeiro. Obrigado por se adaptar ao tempo e por ter cumprido. Você só se passou um minutinho. Muito obrigado pela precisão. Cronometrando. Deu mais um minuto. Tá? De cualquier manera, muchos... Contudo, muitos dos assuntos que o Dr. Cordeiro mencionou, articulação entre indústrias de extração, cuidado do meio ambiente, geopolítica, vão ser discutidos também na próxima mesa, na mesa número 4, hoje, no próximo painel. Então, vamos continuar falando sobre esses assuntos. Eu convido vocês agora a um coffee break. Obrigado pela atenção. Buenos días, todos. Bom dia, boa tarde, quer dizer. Estamos cansados, com certeza. Bom, eu falo chinês, mas temos interpretação. 按照我们的日程， Olá, boa tarde a todos. Eu sou o moderador de hoje. Eu sou Xie Wenzhe. Eu gostaria de agradecer à organização brasileira, incluindo a prefeitura e ao Instituto Confúcio e todos os especialistas presentes. Essa é minha segunda visita aqui ao Brasil. Na verdade, é a 12ª, é a 6ª visita aqui ao Brasil, e todas as vezes em que estive aqui, eu fico impressionado. Esse tipo de fórum, de diálogo acadêmico, além dos especialistas e professores, eu vejo a presença de muitos jovens, o interesse de vocês em aprender e de participar. Inclusive sobre o pensamento do Marx e sobre o desenvolvimento na América Latina. Sabemos que o tema dessa mesa, que é a segurança regional, governança global e relações entre China, Estados Unidos e América Latina, é um tema de grande importância. E devido ao nosso tempo escasso, cada palestrante não vai discursar mais do que 10 minutos. E primeiramente, nós convidamos o senhor Carlos.
Boa tarde. Eu estava dizendo que eu tive a sorte de ter sido convidado para o primeiro fórum que foi realizado em 2011 em São Paulo e depois foi publicado um livro sobre esse fórum no Memorial da América Latina. E foram muito mais generosos com o tempo. Lembro que eu falei uns 20 minutos, meia hora, então, mas tudo bem, eu vou tentar cumprir com os 10 minutos. Estou muito feliz de estar aqui com alguns orientadores da minha tese, o Túlio e o professor Pires. Eu sou muito agradecido a eles dois. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que estamos vivendo tempos muito interessantes, como aquele que a gente ouviu. E isso desafia as bases da nossa disciplina. A gente tem um país relativamente pequeno, como é Israel, que tem armas nucleares, que está desafiando e desobedecendo as recomendações da primeira potência mundial, que é os Estados Unidos. Isso não costuma acontecer. Também a gente viu que o multilateralismo, que é um sistema criado pelos Estados Unidos e os aliados ocidentais após a Segunda Guerra Mundial, está sendo afundado pelas pessoas que o criaram, que é os Estados Unidos. Então isso também é algo que chama atenção. E o terceiro fator é que nós estamos vendo uma transição hegemônica do poder que é diferente às anteriores. Quando se transferiu o poder entre a Grã-Bretanha e Estados Unidos, o Reino Unido e Estados Unidos, e depois entre outros países, a gente pode ver a questão das potências ocidentais. Mas hoje temos uma potência oriental. Isso é muito importante de ter em consideração. Essa superpotência que está emergindo, que é a China, tem novas formas de entender o que é hegemonia e não são as formas tradicionais às que estamos acostumados. Eu ouvi a palestra do professor Menezes hoje de manhã e me chamou muito a atenção, porque ele falava que sim, o marxismo-leninismo está misturado com a tradição histórica do pensamento de um estado de civilização que tem mais de 5.000 anos de vida reconhecida. Eu vou ser bem sucinto na minha palestra. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu acho que tem um choque geopolítico muito importante que está acontecendo mundialmente. Primeiro acontece com a invasão da Rússia na Ucrânia em março de 2022 e depois com a operação do Hamas em outubro do ano passado. Tudo isso vai gerando várias reações. Uma governança mundial que já estava fragilizado entra numa fase que eu diria que é catatônica, onde tudo está desorganizado. A única normalidade hoje é a anormalidade. O tipo de conflito que a gente vê é diferente dos conflitos que a gente tinha visto antes. Porque, inclusive, na Guerra Fria, onde a gente teve a guerra de Coreia e Vietnã, os conflitos eram de uma área específica, mas agora não. Todos os conflitos podem ser escalados e tem repercussões em várias áreas e além das suas áreas. A gente acabou de ouvir o presidente Zelensky dizer que está em guerra contra a Coreia do Norte. Bom, e sobre o triângulo, eu só queria falar que na minha tese do doutorado, eu estudei o período de 2006, 2016. O triângulo de Estados Unidos, China, Estados Unidos e América Latina. Entre 2006 e 2010, houve uma fase onde tinha uma predominação dos Estados Unidos. A China chegou para resolver alguns assuntos, a crise subprime, países com dívida, alto comércio. Na China, isso foi um alívio generalizado para todos. Mas
eu analisei a segunda fase também, essa segunda etapa. E aí eu descobri que essa etapa de prevalência benigna tinha mudado rapidamente. E a gente estava com uma situação bem diferente. Entre 2011 e 2016, teve uma fase onde a lógica do confrontamento substitui a da cooperação. E no meio, vamos lembrar que entre 2006 e 2013, Estados Unidos e China mantiveram o que se chamava um diálogo sobre a América Latina. Era institucional, começou em Pequim e depois disso acabou. A gente podia pensar que depois poderiam ter tido alguns contatos extraoficiais, com certeza isso deve ter acontecido, mas em termos gerais, esse marco institucional, essa arquitetura que foi criada para gerar conversas e evitar ameaças, isso já não existiu mais. Existiu por muito pouco tempo. Então agora passamos para um momento onde a disputa vira uma disputa maior. O senhor Tokatlian, que é um internacionalista que eu admiro, que ele chama pugnacidade, ou seja, era um conflito que está aumentando sem perspectiva de que isso se dissipe no tempo. E o que a gente tem hoje? Uma ameaça de Estados Unidos que está meio que criando uma doutrina Monroe 2.0. Os think tanks americanos, os formadores de opinião, estão sempre denunciando que tem uma presença maligna da China e que essa presença tem que ser tirada, eliminada. Temos o Richardson há pouco dizendo que precisamos de um plano Marshall para a América Latina. Por que o plano Marshall? Bom, porque eu acho que tem um consenso entre os especialistas de que até o momento os Estados Unidos só denuncia o intruso, entre aspas, que vem entrar na sua região, mas não tem nenhuma alternativa. Esse é um dado estrutural muito relevante, ou seja, a China tem a iniciativa da rota e da faixa, e agora tem a PEP, essa parceria para o progresso, aliança para o progresso, e se diz que vai aumentar a oferta pouco a pouco. Na última reunião que foi em Miami, o presidente Biden tinha oferecido uma soma ridícula, $5 milhões, uma coisa assim só. Ou seja, realmente era irrisório. E eu entendo que em reuniões com chanceleres latino-americanos, antes das eleições na Venezuela, tinham declarado no ambiente discreto que os Estados Unidos estava disposto a aumentar a oferta de forma significativa. Bem, quais são os caminhos, né, para a gente se guiar aqui nisso tudo? Basicamente, não há uma nova Guerra Fria, né? Eu compartilho dessa opinião. Muita gente diz também que isso é uma luta entre dois tipos de capitalismo. Vejam, eu acho que a China, na verdade, se vê como marxista, leninista. Temos os discursos, por exemplo, de Xi Jinping. O que acontece? Aqui a questão é aplicar o marxismo-leninismo de acordo com as condições reais da China. Mas aqui a gente não vai ter uma situação de cura, por dizer assim. Na verdade, é um anseio de pensar as coisas de uma outra forma. Milanovic também fala algumas coisas muito parecidas. São muitos os pensadores que discutem sobre isso. Além disso, Tokatlian fala sobre o seguinte: temos aqui uma estrutura crítica e a América Latina poderia aproveitar um pouco melhor algumas oportunidades do passado. Então ele fala, por exemplo, sobre os anos 90, sobre as oportunidades antes da pandemia. A questão é que a América Latina, que participa de tudo isso, até o momento não conseguiu chegar num consenso, não conseguiu chegar numa posição comum. Acho que isso não vai acontecer num futuro próximo.
Então, mantém-se aqui uma discussão de baixa intensidade, por assim dizer. Ou seja, os países continuam lidando com a China em questões bilaterais, buscando ali um espaço de conveniência. No Peru, por exemplo, em novembro, eles vão receber o Xi Jinping, eles vão ter a inauguração de um porto, que na verdade acaba sendo uma ameaça para o Chile, porque eu acho que em curto prazo já o Chile não terá a mesma importância que teve até agora. Mas, enfim, sabemos que também que os Estados Unidos têm interesse em ter forças amigas ali no Estreito de Magalhães. Então, tem algumas questões nesse sentido ali, tem algumas viagens acontecendo na região por isso, enfim. O que buscam as grandes potências? Só para concluir, porque vão puxar minha orelha aqui com o tempo. No caso da China, claro, há recursos naturais que fazem falta ali. Eu acho que a questão da soja, por exemplo, é uma alavanca importante. O ferro, uma série de minerais. Tudo isso, claro, suscita interesse. Mas também existe um desejo de buscar novos mercados para uma indústria que já superou todos os níveis. Seria a chamada superprodução. E aí é necessário encontrar um local para colocar tudo isso. Eu percebi que entre pensadores chineses existe a seguinte ideia. Veja, Estados Unidos, se você vem aqui na minha vizinhança, aqui no Estreito de Taiwan, etc., eu também posso fazer a mesma coisa e criar alguns problemas para você. É uma questão óbvia. Existe um discurso de Xi Jinping, de 2003, que foi reforçado recentemente, que fala disso, do tipo a Ásia para os asiáticos, que é mais ou menos o mesmo princípio de Monroe, de América para os americanos. No fim das contas, eu diria que aquilo que eu vejo é que os Estados Unidos têm uma falta de oferta alternativa. Não conseguiu chegar numa oferta séria, digamos assim, tendo aqui a união com o Brasil, as coisas já ficam um pouco mais complicadas. E também falta coerência no que seria a grande estratégia. De que estratégia estamos falando, né? Quando o Obama falou em 2011, por exemplo, ele disse: queremos criar o TPP para que nós possamos ditar as regras do comércio internacional. Mas Trump chegou em 2017 e tirou tudo isso de cena. A primeira coisa que ele fez após entrar ali no poder foi: eu não estou mais no TPP. Então, o que acontece com isso? O que acontece com a Ásia nisso tudo? Em termos concretos, a principal tática instrumental é tirar a China do âmbito dos negócios de segurança. E a atitude da China, como foi dito, é buscar recursos naturais, buscar abertura para novos mercados, buscar uma interlocução regional, mas com uma presença econômica em evolução. Na América Latina, nós vemos também uma situação complicada, unilateral muitas vezes, e políticas de trade-off e ganhos muito pontuais. E existem algumas tentativas, em alguns casos, como, por exemplo, no Chile, do que seria uma política de separação, de certa forma, do tipo: eu entendo a realidade de que muito da minha receita vem da China, então os meus parceiros militares em matéria de segurança seriam os Estados Unidos, eu vou continuar participando do exercício, etc. É uma política que, à medida que vão crescendo as tensões internacionais, ela vai ser colocada à prova. Eu não acho que haja condições a longo prazo para que isso se mantenha. Muito obrigado pela atenção e perdão pelo tempo a mais aqui. Agradecemos as palavras do professor Carlos. Agora, eu gostaria de adicionar um pouquinho que eu estudo sobre a América Latina e sua economia há mais de 30 anos. E para os chineses,
entre os chineses, eu posso dizer que eu sou um dos estudiosos que entende um pouco sobre a América Latina. E o meu amigo professor Carlos, ele compartilhou muito. Eu posso dizer que nós temos muito a aprender entre si. E todos sabemos o grande impacto que a Guerra Fria trouxe para a América Latina, assim como para a China. Esse é um ponto em comum que temos na nossa história. E o segundo ponto é que a China não perde nem um pouco para os Estados Unidos. A China não quer ser um outro Estados Unidos. Então, a China não quer ser esse tipo de país. E os líderes chineses deixou bem claro esse ponto no cenário internacional. E o terceiro ponto é que a China, o governo chinês, apoia a cooperação na América Latina. China especialmente apoia a cooperação entre a América Latina e as regiões da Ásia. E, por último, posso dizer que é uma estratégia política atual da China de não se tornar como um país hegemônico, parecido como os Estados Unidos. Agora, em seguida, damos as palavras ao... Quem? Ao professor Guan. Boa tarde. Hoje eu gostaria de compartilhar com todos sobre o seguinte tema: pesquisa e compreensão dos acadêmicos latino-americanos sobre a construção de uma comunidade de destino humano. A construção de uma comunidade de destino humano é um conceito central do pensamento diplomático chinês e também uma ideia importante proposta pelos países em desenvolvimento nos últimos anos para a governança global. Desde que foi formalmente apresentado em 2013, o conceito de construção de uma comunidade de destino humano tem ganhado o reconhecimento de cada vez mais países e povos, gerando amplo interesse e discussão no meio acadêmico latino-americano. Resumir sistematicamente as pesquisas dos acadêmicos latino-americanos sobre esse conceito pode ajudar a promover o entendimento mútuo entre China e América Latina, fortalecendo a construção de uma comunidade de destino comum entre nossos dois lados. Nós podemos contribuir muito para o desenvolvimento econômico em ambos os países. Do ponto de vista das tendências de pesquisa, os estudos latino-americanos sobre a construção de uma comunidade de destino humano passaram por 3 fases. Na primeira fase, de 2013 a 2015, o período de crescimento lento de 2016 e 2018 e o terceiro período de desenvolvimento acelerado a partir de 2019. Do ponto de vista do conteúdo, os acadêmicos latino-americanos enfatizam a importância da construção de uma comunidade de destino humano para moldar novos tipos de relações
internacionais. Muitos estudiosos apontam que o conceito foi influenciado pela cultura histórica da China, refletindo a compreensão única dos chineses sobre o mundo harmonioso e o destino da humanidade, em contraste com a visão ocidental sobre as relações internacionais. Esse conceito oferece uma nova possibilidade para o desenvolvimento da ordem internacional. A interpretação desse conceito de comunidade, de destino humano, ele vai além do tradicional Estado-nação, delineando uma nova visão de ordem internacional que elimina a lei da selva, por assim digamos, o hegemonismo e o jogo de soma zero, substituindo por um modelo de interação internacional baseado no ganha-ganha. Alguns acadêmicos latino-americanos observam que o conceito de comunidade de destino humano não apenas apresenta uma nova concepção sobre as relações internacionais em nível teórico, mas também já gerou impactos profundos na prática das relações internacionais, em particular a iniciativa do Cinturão e Rota, que é uma manifestação concreta desse conceito, marca a formação de um novo paradigma nessas relações internacionais em nível global. Essa iniciativa do Cinturão e Rota terá um impacto duradouro na economia global e na base moral que a sustenta. Além disso, os acadêmicos latino-americanos também estão cada vez mais focados no papel orientador que o conceito de comunidade de destino humano pode desempenhar nas áreas política, econômica, social, das cooperações entre China e América Latina. Os estudiosos acreditam que países em desenvolvimento, China e países latino-americanos, compartilham demandas de desenvolvimento semelhantes, sob a orientação do conceito de comunidade de destino humano. Esses países podem aprofundar a relação política e promover um desenvolvimento mais justo e equilibrado da ordem internacional. Os acadêmicos geralmente veem o conceito como um princípio fundamental para orientar a cooperação econômica e comercial entre a China e a América Latina. E, por último, muitos estudiosos latino-americanos acreditam que o conceito de comunidade de destino humano implica que a China e os países latino-americanos devem considerar cooperação em políticas sociais como um pilar importante da colaboração bilateral, estabelecendo juntos metas de desenvolvimento social, trocando experiências e promovendo o bem-estar dos povos da China e da América Latina. Embora a pesquisa dos acadêmicos sobre esse conceito tenha se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, ainda existem algumas lacunas de pesquisa. Em termos quantitativos, o número de estudos acadêmicos sobre o tema ainda é relativamente pequeno. Tem alguns desafios aqui que enfrentamos na América Latina. Existe uma grande diferença em relação aos lucros e também em relação à participação na cadeia global de valor. E, em segundo, é em relação à vontade política na participação e o seu efetivo poder na participação. Ou seja, essa diferença de querer e conseguir fazer. Em terceiro, aqui no Brasil, o presidente Lula já está no terceiro mandato. Sabemos que
ele sempre enfatizou na maior participação e também sempre defendeu o multilateralismo no cenário global. Então, sabemos que as perspectivas e decisões dos grandes países, digamos assim, têm influências muito severas, impactam enormemente aqui aos países da América Latina. Então, acredito que há muitas oportunidades de desenvolvimento e cooperação entre a China e os países latino-americanos. Como dito anteriormente, há muitas perspectivas e pontos em comum entre esses países. Na minha opinião, eu acho que a governança global ela é uma história ao longo do tempo. Nós podemos dizer de que o organismo comum da humanidade, acho que nós temos muitas semelhanças. Por isso que a China levantou esse projeto de cinturão e rota. Pois nós sabemos que o nosso projeto de gestão pode ajudar os países participantes desse projeto de cinturão e rota, que coincidem com o desenvolvimento comum entre os países, né? E a política chinesa com relação a outros países é de desenvolvimento conjunto e não a hegemonia chinesa, que nem nos Estados Unidos, pois nós queremos promover o crescimento comum de todas as nações participantes, né? E também nós temos várias experiências de governança e de gestão para que as pessoas pudessem compartilhar. Em que nós temos muitas experiências a aprender uns aos outros, principalmente a cooperação entre a China e a América Latina pode tornar-se um modelo de cooperação mundial. E a nossa cooperação está ampliando cada vez mais, não somente um ou outro setor, mas sim saindo da área de cooperação tecnológica, mas também de saúde e de todos os outros setores, né? E relacionamento entre China e Estados Unidos, nós podemos dizer que a sua influência reflete a todas as regiões do mundo. Não somente a China, afeta a China, na Ásia, mas também globalmente. Porém, por outro lado, com relação aos países latino-americanos, nós temos uma dependência mútua entre os nossos países, economicamente falando. Eu considero que a China pode compreender com clareza, né? Porém, uma outra nação hegemônica quer nos pressionar para que nós possamos voltar ao que era antes, né? Sempre obedecendo às diretrizes daquela nação, né? Agora, com relação à parceria de cinturão e rota, atualmente já possuímos 22 países membros, né? E que lógica é essa? Porque a lógica é que a China e os países latino-americanos participantes, nós temos os iguais direitos de participação de gestão. E também nós temos essa necessidade de nós desenvolver. Então, nada melhor do que nós possamos participar com igualdade, né? E a América Latina é um parceiro ideal
para a economia chinesa. Com as nossas participações de cinturão e rota, isso pode nos trazer mais benefícios econômicos e melhoria da taxa de emprego, né? Nós podemos dizer de que nós somos um corpo em comum do destino da humanidade. Nós temos que cooperar com outros. Não adianta assim passar somente eu crescendo e vocês que se danem. Isso não adianta. Nós temos que quer dizer, todos cooperando. Você já viu um corpo saudável, querer brigar com o outro, né? E o mais importante é que nós enfrentamos situações desiguais. Nós podemos pensar, todas essas questões foram criadas por falta de entendimento, falta de compreensão um ao outro. Por isso que nós precisamos realizar em mais intercâmbios, nós precisamos pensar cada vez mais esse triângulo de Estados Unidos, China, América Latina. Quer dizer, tem que ser um triângulo equilátero. Não pode partir daquele princípio de você só pode ser amigo meu, não pode ser amigo do outro. Tá? Então, assim, dessa forma, a gente não vai ter um triângulo equilátero. E nós precisamos cooperar para que nós possamos ter tecnologias cada vez melhores e também altas tecnologias e também criar mecanismos de parceria, de cooperação. Nós podemos sintetizar numa frase. Podemos dizer que a China para a América Latina, ou a China em relação à América Latina, possui um grande entusiasmo. Nós queremos para quer dizer, a benfeitoria da América Latina. Claro que entre nós podemos ter alguns pequenos desentendimentos, mas de longo prazo nós estamos na parceria. Pode ser que durante o desenvolvimento enfrentamos algum problema assim na caminhada, mas nós sabemos de que no fim do túnel é luminoso, tá? Por isso que eu agradeço a atenção de todos, né? Bom, as palavras do nosso professor Liu, na verdade ele compartilhou algumas perspectivas e visões dos chineses em relação à América Latina. Então, os jovens presentes aqui no evento têm os estudantes do Instituto Confúcio, todos sabem que o pensamento tradicional de Confúcio é que, além de fazer amizades com os amigos, é tornar os inimigos também amigos. Isso faz parte do pensamento confucionista. Então, assim como o professor Paulino, que está presente, ele que já fez estudos e trabalhos na China há muitos anos, eu acredito com os estudos dos jovens presentes, vocês compreendendo cada vez mais sobre a China, vocês vão entender cada vez mais esse pensamento filosófico chinês.